Olá, olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Vamos continuar o nosso bloco, a nossa aula 2, bloco 2, beleza? Bom, a gente já estudou o artigo 37, inciso 1, 37, inciso 2, 37, inciso 3, 37, inciso 4, 37, inciso 5. Estudamos todos esses artigos, esses dispositivos da Constituição Federal, beleza? Ok. Agora, doutores, vamos estudar uma coisa chamada direito de sindicalização e direito de greve, tá beleza? Artigo 37, inciso 6 e artigo 37, inciso 2. Artigo 37, inciso 6 e artigo 37, inciso 7. Bom, a primeira coisa que você tem que saber é o seguinte. O servidor público, ele tem direito a sindicalizar? Sim, ele tem direito a sindicalizar, isso é um fato público e notório, beleza? O servidor público tem direito a entrar de greve? Sim, ele tem direito a entrar de greve, é um fato público e notório. Ok, só que o que pega, doutores, são as exceções. Existem exceções nas quais não é possível se sindicalizar, não é possível entrar de greve, tá beleza? Bom, antes de eu adentrar aqui no conteúdo, eu quero dizer o seguinte. Existe uma coisa chamada associação, existe outra coisa chamada sindicato e existe outra coisa chamada greve. Tá? A associação é um pouco diferente de sindicato. O sindicato é um status da associação. Tá? Então, quando se cria uma associação, por exemplo, de moradores, vai funcionar como a união de pessoas do mesmo bairro, etc, etc, para prestar determinadas finalidades sociais. Ok. Agora, o sindicato é a união dos trabalhadores de uma categoria. O sindicato é uma associação? Sim, é uma associação. Só que o sindicato ele é uma associação com um status de sindicato, tá? Tipo assim, é uma associação que cumpriu alguns requisitos adicionais e a partir do momento que essa associação cumpriu esses requisitos adicionais, essa associação passa a ser caracterizada, passa a ter o status de sindicato, né? Então, quando a associação passa a ter o status de sindicato, ela nem é mais chamada de associação, ela é chamada de sindicato, beleza? O sindicato é uma reunião, é um conjunto de trabalhadores da mesma categoria profissional. Então, por exemplo, servidores públicos do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Existe um sindicato dos servidores públicos do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Porque esses servidores estão vinculados a uma mesma categoria de servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Servidores do INSS. Existe o sindicato dos servidores do INSS, porque esses servidores estão vinculados a uma mesma categoria de trabalho, que é a categoria de ser servidor do INSS. Tá beleza? Então, assim, a associação, ela é um pouco diferente do sindicato. Primeiro, uma diferença. O sindicato, ele pode representar toda a categoria de trabalhadores sem autorização desses trabalhadores. Basta que esses trabalhadores sejam sindicalizados e o sindicato vai poder representar esses trabalhadores, independentemente de eles assinarem. Por exemplo, assim, vamos supor, os servidores do Tribunal de Justiça se sindicalizam no sindicato dos servidores do Tribunal de Justiça. Beleza. Aí, os servidores, eles pagam a mensalidade do sindicato, tranquilo, de boa. Só que aí, de repente, o sindicato resolve ingressar com uma ação judicial contra o Estado do Amazonas para receber adicional de periculosidade, por exemplo. Para os servidores receber adicional de periculosidade. Os servidores, todos eles, vamos supor que sejam 2.000 servidores. Os 2.000 servidores do tribunal têm que assinar um documento autorizando que o sindicato ingresse com uma ação em nome deles? Não, doutores, não precisa. Não precisa disso. Porque o sindicato ele tem o status de sindicato exatamente para defender a categoria.
tá bom? Exatamente para acabar com a burocracia, né? Ao invés de pegar a assinatura de todos, né? O sindicato entra em nome próprio representando, substituindo todos os 2.000 servidores, tá bom? Agora, a associação não, doutores. A associação, se ela quiser ingressar com uma ação judicial a favor dos seus associados, ela tem que pegar autorização um a um desses associados, tá bom? E a outra característica da associação, a associação representa as pessoas que estão associadas ali, independentemente de ser da mesma categoria profissional ou não. O sindicato não. O sindicato, ele representa apenas a categoria profissional dele, tá beleza? Ele não representa qualquer pessoa, só representa uma pessoa da categoria profissional. A associação representa qualquer pessoa que esteja associado a ela, independentemente de ser da mesma categoria profissional ou não, tá beleza? Ok? Então, tomemos cuidado com a diferença entre associação e sindicato. O sindicato é uma associação, mas é uma associação com um status de sindicato. Ele tem um plus maior, tá beleza? Enfim, por que eu estou dizendo isso de associação, sindicato, não sei o quê? Simples. O direito à sindicalização é um direito do servidor público, tá beleza? Só que existem alguns cargos públicos que não podem se sindicalizar. Existem alguns cargos públicos cujos ocupantes desses cargos não podem se sindicalizar, não podem, porque a Constituição proíbe a sindicalização. Só que a Constituição não proíbe a associação a esses servidores. Então, por exemplo, o militar do Exército, ele pode se sindicalizar? Não, ele não pode se sindicalizar. Mas o servidor o militar do Exército, ele pode criar uma associação dos militares? Pode criar uma associação dos militares sim, tá bom? Porque a associação dos militares, ele não tem poder para representar a categoria dos militares. Então, o militar pode criar uma associação se ele quiser. Agora, o militar, ele pode participar de sindicato? Pode criar um sindicato? Não pode. Porque o sindicato representa a categoria dos militares. E a Constituição proíbe a sindicalização do militar. Tá bom? Então, espero que você tenha entendido esse negócio aí de associação, direito de associação, né? Sindicato, direito de sindicalização e greve. Greve eu vou falar depois. Mas, enfim, eu estou agora comentando sobre 3 coisas diferentes. Associação, sindicato e greve. Né? Direito a se sindicalizar, direito a se associar e direito a exercer a greve, beleza? Então tá. O direito à sindicalização está previsto no artigo 37.6 e o direito à greve está previsto no artigo 37.7. Vamos dar uma lida no artigo 37.6? Olha lá o que fala. Ó. É garantido ao servidor público civil, olha aí, a Constituição foi muito específica, o direito à livre associação sindical, doutores. Tá beleza? Os servidores públicos civis podem ter uma associação normal e também podem ter uma associação sindical, ou seja, um sindicato. Então, eles têm esses 2 direitos aí, tá beleza? Ok, tranquilo. Essa regra é aplicável aos servidores públicos, como, por exemplo, os servidores do INSS, os servidores do tribunal, os servidores da ABIN, os servidores da ANAC, os servidores da Anatel, os servidores da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil e etc, e etc, e etc. Beleza? Qualquer servidor da administração direta, qualquer servidor da administração indireta pode se sindicalizar, pode ter uma associação ou pode ter um sindicato. Beleza? Ele tem esses 2 direitos. Tá ok? Beleza. Agora, existem algumas exceções em que os ocupantes de alguns cargos não podem se sindicalizar. Tá beleza? Vamos falar dessas exceções agora, doutores. Militares federais
não podem se sindicalizar, os militares federais. Militares estaduais e distritais não podem se sindicalizar, tá beleza? Não podem se sindicalizar. Quais são os militares federais? Eu sei lá quais são os militares federais. Responde para mim quais são os militares federais, Diego. Pelo amor de Deus, eu não sei quem são. Os militares federais são os militares que a população conhece, né? São os membros, os participantes, os militares que integram as Forças Armadas. No Brasil existem 3 Forças Armadas. O Exército, a Marinha e a Aeronáutica. Então, o militar do Exército é um militar federal, porque ele se vincula à União. Lembrando que o poder supremo das Forças Armadas é exercido pelo presidente da República. Tá bom? Ok. Então, o militar do Exército, o militar da Marinha, o militar da Aeronáutica são militares por natureza e, de acordo com o artigo 142, parágrafo 3º da Constituição Federal, eles não podem se sindicalizar, eles não podem ter o sindicato. Agora, alto lá, eles não podem ter um sindicato, doutores, tá? Que representa toda a categoria dos militares. Mas eles podem criar uma associação, por exemplo, a Associação dos Moradores? Pode, doutores, com certeza. Por exemplo, existe um bairro lá que tem 50% da população desse bairro é militar, 50% é civil, e 50% é civil e 50% é militar. Esse bairro pode criar a Associação dos Moradores do bairro tal e o militar pode se associar a essa associação? Pode, doutor, sem problema nenhum. Ele tem o direito de se associar como qualquer cidadão. O militar também é um cidadão. Beleza? Agora, eles podem criar um sindicato? Aí não pode. Porque o sindicato ele tem um plus a mais em relação à associação. O sindicato ele representa a categoria dos trabalhadores do Exército. Tá beleza? Então, assim, os militares federais, Marinha, Exército e Aeronáutica não podem se sindicalizar. Simples assim, são exceções ao direito à sindicalização. Ok? Existem outras exceções? Existem. Existem mais 2 exceções. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar. Tá? O policial militar, da Polícia Militar dos Estados ou da Polícia Militar do Distrito Federal, eles não podem ter sindicatos. Tá ok? Eles podem ter associação de moradores, por exemplo? Pode, com certeza pode, tá? O que eles não podem é ter uma associação sindical, um sindicato. Uma associação comum eles podem ter, tá? Beleza. O Corpo de Bombeiros, né? O bombeiro, o famoso bombeiro, ele pode ter uma associação normal, uma associação dos moradores, por exemplo? Pode, com certeza pode. Mas eles podem ter um sindicato? Não podem ter um sindicato, porque o artigo 42, parágrafo 1º e o artigo 142, parágrafo 3º, inciso 4 da Constituição Federal proíbem que o militar do Estado, né, da Polícia Militar, ou o militar do Distrito Federal, o militar do Estado e o militar do Distrito Federal alcança aí tanto o policial militar quanto o bombeiro, tá bom? Então, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar são as instituições onde os militares estaduais e distritais trabalham, tá ok? E esses militares estaduais e distritais não podem se sindicalizar por força do artigo 42, parágrafo 1º e do artigo 142, parágrafo 3º, inciso 4 da Constituição Federal. Tá bom? Então, perceba que o inciso 6, ele é bem claro, ele não fala de militar aqui. Ele fala do servidor público civil. Simples assim. Então, você tem que tomar muito cuidado na hora que você estiver respondendo a uma questão na sua prova, tá beleza? E outra coisa, ó, associação sindical, tá beleza? O servidor público tem direito à associação sindical, simples assim. E ele também tem direito, existe um outro artigo na Constituição que concede o direito à livre associação comum, tá? Enfim,
que você tem que saber para sua prova aqui no artigo 37 é que o servidor público civil pode se sindicalizar a um sindicato e também pode se associar a uma associação comum que não é sindicato, como a Associação dos Moradores, etc. e tal. E, excepcionalmente, o militar federal não pode ter sindicato, mas pode ter uma associação normal. E os militares estaduais e distritais não podem ter um sindicato, mas podem ter uma associação normal, tá beleza? Que é a associação comum. Ok, agora uma observação a ser feita é uma observação que eu coloquei aqui no nosso material, é o seguinte. E o policial civil, doutores? Como é que fica a situação dos policiais civis? Policial civil, o próprio nome já está dizendo, doutores. O policial civil não é um policial militar, ele é um policial civil, porque ele trabalha para a polícia civil, tá bom? Ok, a polícia civil é uma polícia investigativa, tá? Enfim, o policial civil pode se sindicalizar, ele tem direito a participar de um sindicato? Bom, o policial civil, ele tem direito sim a participar de um sindicato, porque ele é diferente do policial militar, tá? O policial civil tem direito a participar do sindicato, mas a gente vai ver no inciso 7 que ele não tem direito a participar de uma greve, beleza? Ele pode ter um sindicato, mas ele não pode entrar em greve, por força de decisão do Supremo Tribunal Federal, beleza? Então, assim, espero que você tenha entendido o direito à sindicalização e o direito à associação, tá? Direito à associação é o direito a participar de uma associação comum, associação normal, associação dos moradores, por exemplo. O direito a se sindicalizar, ele também é chamado de direito à associação sindical. E ele é um direito restrito para servidores civis, para policiais civis e para servidores civis, tá bom? Ele não alcança os militares federais e não alcança os militares distritais e os militares estaduais. Tá beleza? Então, vamos avançar um pouco? Vamos para o inciso 7 do artigo 37, que fala do direito de greve. Vamos lá. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Esse inciso 7 do artigo 37, ele é uma norma constitucional de eficácia limitada, não é eficácia plena, não é eficácia absoluta, não é eficácia contida, é eficácia limitada, tá beleza, doutor? O que significa ser uma norma constitucional de eficácia limitada? Significa que o servidor tem direito de greve, mas ele não pode exercer esse direito de greve enquanto a lei não disser como é que deve ser exercido esse direito de greve. Beleza? Então, assim, servidor público civil tem direito de greve? Tem, mas só vai poder exercer a greve, entrar em greve, se tiver uma lei falando como é que ele deve exercer esse direito de greve. Beleza? Ok. Tá. O que você tem que saber sobre o direito de greve é isso. No entanto, existem mais algumas informações que você tem que saber. Existem alguns cargos, doutores, que não podem, os ocupantes desses cargos não podem entrar de greve. Simplesmente não podem. Tá? E quais são? Os mesmos que eu já falei. Militares federais não têm direito de greve. Militar do Exército, Marinha Aeronáutica não tem direito de greve. Militares estaduais e distritais, ou seja, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, não tem direito a entrar de greve. Ok? Mas e o policial civil? O policial civil eu já falei. O policial civil, ele não tem direito de greve, mas ele tem direito a se sindicalizar. Tá beleza? Porque é o seguinte, o Supremo Tribunal Federal, em 2009, 2011, em vários julgados, ele já falou que a segurança pública do Brasil,
que está prevista no artigo 144 da Constituição Federal, que envolve a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar, a segurança pública, é uma função essencial ou um serviço público essencial. E por isso não pode entrar de greve, porque imagine a Polícia Militar entrando de greve, o caos que vai virar na cidade. Imagine a Polícia Federal entrando de greve, imagine o tanto de crime federal que vai acontecer a mais no Brasil. Ok? Imagine o bombeiro militar entrando de greve, imagine o tanto de incêndio que não vai ser apagado no Brasil. É um serviço público essencial. E de acordo com o Supremo Tribunal Federal, esse serviço não poderá jamais ser paralisado. Deve vigorar aí o princípio da continuidade do serviço público. Beleza, doutores? Então, assim, espero que você tenha entendido. Eu fiz questão de repisar a informação aqui embaixo. Ó. Os policiais da Polícia Civil, nosso tempo é têm direito à sindicalização, mas não têm direito à greve. Então, assim, eu vou resumir tudo que eu falei aqui do artigo 37, inciso 6 e 37, inciso 7. Direito à associação comum. Ó, temos o direito à associação comum, que todos têm direito. Todas as pessoas têm direito a ter uma associação comum, a participar de uma associação comum. Então, militar tem direito, Polícia Civil tem direito, todo mundo tem direito, qualquer cidadão. Beleza. Agora temos um outro direito em jogo aqui, direito à sindicalização ou associação sindical. Nem todos têm direito. Os servidores públicos civis têm direito, beleza. A população em geral tem direito, beleza. Agora, os militares federais não têm direito, os militares estaduais não têm direito, os militares distritais não têm direito, né? Aí envolve Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. Tá beleza? Ok. Lembrando que o policial civil, ele é um servidor civil e por isso ele tem direito à sindicalização, tá bom? Quem não tem direito é o militar, a sindicalização. E existe um terceiro direito a ser mencionado. A ser resumido aqui. O direito à greve. O direito à greve, o buraco é mais embaixo, doutor. Beleza? No direito à greve, o buraco é mais embaixo. Aí o Supremo veio e falou, olha, os militares federais não têm direito à greve, os militares estaduais não têm direito à greve, os militares distritais não têm direito à greve. Então aí incluiu Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. Não tem direito à greve. Tá? E aí o Supremo foi além e falou o seguinte, todo mundo que integra a segurança pública, eles prestam serviços essenciais e então não pode entrar de greve. Mesmo se tiver direito a se sindicalizar, não pode entrar de greve. Quem são esses caras? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar do Estado, Polícia Militar do Distrito Federal e também Corpo de Bombeiros Militar do Estado e Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Tá ok? Então, eu espero que você tenha entendido o direito à associação comum, o direito à sindicalização e o direito de greve. Só para finalizar aqui para vocês é o seguinte, eu não sei se vocês sabem, mas o bombeiro militar, o Corpo de Bombeiro Militar é uma instituição que ele está dentro da estrutura da Polícia Militar, tá bom? Então, se você vai fazer concurso para bombeiro, você vai ser um militar. Com certeza você vai ser um militar, ou do Estado ou do Distrito Federal, tá bom? Então, faz o seguinte, vamos finalizar agora a nossa conversa. Daqui a pouco a gente volta para falar mais informações sobre o artigo 37, Administração Pública na Constituição Federal. Tá beleza? Não esqueça de dar uma curtida aí no vídeo e compartilhar, se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos
dos próximos vídeos, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai receber em primeira mão aí a notificação do YouTube. Então, até logo, daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre o artigo 37. Tchau, tchau.